que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Hoje eu vim falar sobre coisas que tiram o seu poder. Como você pode lidar com questões emocionais, pessoas, situações que tiram o seu poder. Eu vou te explicar como que isso funciona emocionalmente. Antes de começar, eu quero só colocar uma coisa para você parar para pensar. Quem tirou o seu poder? Ou que situação tirou o poder da sua vida? Eu vejo pessoas que simplesmente paralisam emocionalmente depois de uma situação, depois de que algo acontece, depois de que algo é falado, de que algo é feito literalmente por outras pessoas. Então, são situações onde, a partir daquele momento, a pessoa deixa de ser realmente quem ela era. Ela passa a ser outra pessoa, geralmente, passa a ser uma pessoa que fica com medo, né? Fica encolhido pela vida, encolhida. É uma pessoa que passa a não conseguir se expressar livremente, a pessoa passa a ficar perdida, literalmente. Então, isso acontece porque algo ou alguém, no caso uma situação, tira o poder da pessoa. Então, se alguém tirou o seu poder, ou que situação tirou o seu poder, eu quero que você pare para pensar neste momento, onde, né, ou onde ou o que tirou o meu poder? O que aconteceu que a partir daquele momento da minha vida, na minha vida, eu passei a ser outra pessoa e que não é a pessoa que eu desejo? Então, é importante que vocês entendam que você não precisa continuar sendo definido pelo que te aconteceu, mas aquilo que te aconteceu provavelmente está enraizado emocionalmente em você e é por isso que hoje você fica preso, paralisado. Eu vejo pessoas travadas, literalmente, pelos acontecimentos, pelas coisas que aconteceram para elas. E essas pessoas perderam a capacidade de serem plenas, de serem encantadas, né? Quando eu digo que uma pessoa é encantada, é porque ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa em paz, é uma pessoa que consegue se expressar livremente sem se preocupar com o que o outro está pensando. A pessoa que tem segurança, né? Para ser quem realmente ela é. Então, se você perdeu esse encantamento, se você não sabe quem é você, se a sua vida mudou completamente, fica ligadinho aqui no nosso programa, porque eu vou explicar direitinho como isso funciona para você mesmo fazer essa grande transformação na sua vida. Antes, eu vou deixar um recadinho para vocês. Gente, eu estou indo agora no final de outubro ao Peru, nós vamos a Machu Picchu, e eu convido você a vir fazer essa jornada comigo lá no Peru, lá em Machu Picchu. Gente, vai ser uma viagem que tem uma proposta de transformar. Então, você vai voltar transformado. A própria energia do local vai te transformar também. Então, eu vou te acompanhar desde o Brasil. Nessa viagem, nós vamos fazer vivências. Você vai aprender a se estruturar. Vai ser muito bacana. Então, venha com a gente. É uma viagem que está super facilitada. É um lugar delicioso. É o tipo de lugar que você poderia ir muitas vezes, mas que você deveria ir pelo menos uma vez na vida. Então, Machu Picchu realmente é um lugar fantástico. Então, entra lá no site, faz a sua inscrição para você receber as informações. O site é jornadas.tour.br. Esse site, pessoal, é específico para falar das minhas viagens. Então, jornadas.tour.br está lá as informações da viagem a Machu Picchu e tem também as informações da viagem à Índia e da viagem ao Egito o ano que vem. Bom, vamos lá. Quem tirou o seu poder, né? Quem é você hoje depois do que te aconteceu? Então, é importante você entender o seguinte, que cada pessoa no mundo, ela precisa realizar-se a si mesmo, si mesma. O que é realizar-se a si mesmo? É conseguir chegar onde a pessoa deseja, onde você deseja. E se você não está conseguindo, se você está só no mundo das ideias, dos desejos, do planejamento, mas você tem percebido que a sua vida passa meses, passa anos e você não mudou, você só deseja, significa que você tem uma trava. Geralmente é uma trava emocional. A pessoa travada, o que acontece com a pessoa travada? Ela
não percebe exatamente o que acontece com ela internamente. Então, é uma pessoa, alguns percebem, mas a maioria não percebe. É uma pessoa que não percebe que do jeito que está acontecendo a vida dessa pessoa, não vai acontecer mais nada. Ou seja, a pessoa não percebe que a mudança não vai acontecer se ela continuar igual. Então, você precisa entender que para que você faça uma mudança na sua vida, algo precisa mudar. E esse algo é dentro, é emocional. Por quê? Porque se você se sente de uma determinada maneira, se você trava, não é porque você quer travar, é automático. Geralmente a pessoa que trava, ela tá ligada a uma sensação lá para trás de que algo que aconteceu foi muito ruim. Então a pessoa, ela tem medo de se expressar, porque um dia ela se expressou e foi muito ruim. Ela teve retaliação, ela teve pessoas que xingaram, ela às vezes teve pessoas que deram risada. Sei lá, cada um com a sua situação. Então essa pessoa, ela tem uma memória dentro dela de que se ela fizer tal coisa não vai ser bom. Então essa pessoa passa a ser travada, é uma pessoa que treme, que fica confusa quando vai falar, porque ela tem medo de se expressar. E quando a pessoa não é livre emocionalmente para se expressar, ou quando ela fica muito preocupada com o que o outro está pensando, significa que essa pessoa, dentro dela, ela está presa a algo que aconteceu, geralmente algo lá no passado. Então a pessoa trava. E quando a pessoa trava, ela simplesmente não consegue chegar onde ela deseja. E eu vejo algumas dessas pessoas que, além disso, elas ficam no mundo da fantasia. Elas acreditam que somente sonhar ou somente pensar positivo vai levá-las aonde elas desejam. Gente, não é assim. Para que você consiga chegar onde você deseja, dentro de você tem que ter um sentimento específico, que é o sentimento onde você acredita que você merece. Quando você acredita que você merece de verdade, quando você se convence que você merece, né? Quando você realmente entende que você, não importa o que aconteceu na sua vida, mas ok, você pode continuar, né? E indo para um próximo passo, para um passo melhor, ou seja, você não fica preso ao sentimento de algo que aconteceu no passado, não fica com culpa, por exemplo, você então cria dentro de você esse sentimento de merecimento e esse sentimento vai fazer você fazer as coisas, deixar as coisas acontecerem na sua vida. Então você consegue realizar-se a si mesmo, consegue se expressar, consegue passar essa sensação de encantamento que eu sempre falo, ou seja, é a pessoa que consegue ser ela não está preocupada em agradar, ela não está preocupada em ser o que os outros acham que ela tem que ser. A pessoa que é ela tem esse amor próprio por ela mesma, ela tem segurança, ela se sente em paz, ela se sente feliz. E geralmente são essas pessoas que estão no lugar certo. Essas pessoas conseguem coisas interessantes na vida. Essas pessoas conseguem ir além. Elas não têm muito medo das coisas que podem dar errado. Agora, a pessoa que passou por algo na vida que não foi bom, ou várias coisinhas que não foram boas e deixou essa pessoa travada, o que que acontece? Ela tem medo de que algo aconteça novamente. Então, o que que essa pessoa faz para que algo não aconteça de ruim novamente? Ela permanece no mesmo lugar. Então, é a pessoa que faz tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque isso traz um sentimento de segurança interior. Se eu faço tudo do mesmo jeito, eu sei o que vai acontecer. E se eu sei o que vai acontecer, eu fico segura. Certo? Só que é o seguinte, não adianta você querer uma mudança fazendo tudo da mesma forma. Para que você realmente consiga uma mudança interessante na sua vida, você precisa compreender que, literalmente, você precisa se mover, fazer algo diferente do que você já tem feito todos os dias. E esse movimento, né, essa sensação nova vai trazer resultados novos. Agora, quando a pessoa está travada, ela não consegue fazer isso. Ela tenta, ela planeja, mas ela faz isso às vezes por 1 ou 2 dias e volta lá ao sentimento de segurança que ela prefere, porque é o que ela sente que ela está segura. Então, a pessoa travada, é por isso que ela não anda. É por isso que ela não consegue grandes feitos na vida, ela consegue poucas coisas na vida. Então, o que tem que acontecer para que essa pessoa faça uma grande transformação? Essa pessoa precisa tirar de dentro dela o sentimento de perigo, o sentimento de que algo pode dar errado e também o sentimento de que ela não merece. Quando esse sentimento de não merecimento é tirado de dentro da pessoa, o que acontece? Ela passa a se sentir
mais capaz de fazer coisas diferentes, ela passa a se sentir mais plena para fazer o que ela precisa. E aí as mudanças literalmente acontecem. Outro dia eu tive um exemplo no meu consultório que foi muito interessante. Um moço chegou e ele queria muitas mudanças na vida dele, mas ele tinha muitos medos, porque ele não percebia que os medos dele estavam todos ligados a coisas que ele viveu lá no passado, e eram sentimentos que traziam para ele literalmente uma trava. Então ele preferia ficar sempre na mesma, sempre do mesmo jeitinho, mas ele sonhava com grandes realizações, ele sonhava com grandes mudanças, porque ele já estava há um tempão lá trabalhando, fazendo as mesmas coisas, mas não tendo resultado além daquilo que ele sempre teve, né? E aí, ele foi lá, a gente faz geralmente um processo de 10 semanas, né? E nesse processo de 10 semanas, eu vou fazendo essas transformações de dentro para fora, usando várias técnicas, principalmente a programação neurolinguística, e olha só o que aconteceu. Esse moço, como ele mudou a sensação interna, o sentimento, ele passou a se sentir diferente, e ele começou a mudar pequenas atitudes na vida dele sem perceber. Uma das atitudes que ele mudou foi a seguinte: ele começou a ir trabalhar num outro horário, num horário um pouco mais cedo do que ele ia. Ele sempre ia, chegava exatamente na hora ou atrasado. E aí ele passou a ir mais cedo e conversar com pessoas diferentes, que ele não tinha contato, apesar de estar trabalhando, se não me engano, 16 anos naquela empresa. E olha que bacana, ele passou a conversar com outras pessoas, que ele não tinha tanto contato. E numa dessas conversas, ele conheceu um cara que apresentou para ele um outro trabalho, onde ele ganharia mais, e era um trabalho que tinha muito mais a ver com ele. E ele fez essa grande transformação na vida dele. Olha só, somente porque nós trabalhamos internamente, nesse trabalho interno ele ficou mais pleno, mais consciente, mais tranquilo, mais no presente. Ele mudou pequenas atitudes, e essas atitudes fizeram uma grande transformação na vida dele. Teve um outro caso também de uma moça, que ela falou assim: Cristina, a minha filha está diferente. Então, eu disse para ela: a sua filha não está diferente, você que está diferente, porque a partir do momento que você passa a reagir às situações de modo diferente, as situações literalmente mudam. A gente sente diferente, a gente faz diferente, a gente faz as coisas acontecerem de modo totalmente diferente daquilo que a gente fazia. Então é muito interessante. Quando o processo ele acontece de dentro para fora, as coisas mudam de forma meio que automática. Então pessoas, por exemplo, que travam em reuniões, pessoas que têm muito medo de se colocar, de dar a própria opinião, porque elas têm gravado dentro delas aquela sensação de que a partir do momento que eu dou a minha opinião, corro risco. Alguém pode me xingar, alguém pode reclamar, alguém pode fazer piada. Enfim, foram pessoas que geralmente passaram por essas situações no passado, e quando elas passaram, geralmente lá na infância, foi muito ruim. Então, ela travou. Agora, essas pessoas, quando a gente passa pelo processo lá das 10 semanas e elas destravam, elas percebem de repente, sem querer, que elas estão se expressando, falando, dando a opinião delas, sem ficarem com medo, sem ficarem nervosas. Gente... tem pessoas que em reuniões travam mesmo, ficam vermelhas, suam frio, as palavras não saem, elas esquecem as palavras, elas literalmente tremem. Tem muita gente que naturalmente, né, de uma forma automática, reage dessa forma, porque está gravado lá no subconsciente dessa pessoa que lá no passado, em algum momento, foi ruim, né, ser elas, quando elas se colocaram livremente, quando elas foram aquilo que elas queriam ser, elas foram negativadas, vamos chamar assim. Então, aconteceu alguma situação onde elas não foram aceitas, ou seja, alguém reclamou, alguém falou mal, alguém deu risada, enfim, a pessoa travou. Então, a partir daquele momento, ficou gravado dentro dela como uma memória que fazer tal coisa é perigoso, né? Porque é como se fosse uma sensação de perigo. Então, toda vez que a pessoa passa pela mesma situação, no caso aqui do exemplo, as reuniões, ela trava, é automático. Então, quando eu tiro essa sensação de dentro da pessoa, através de uma das técnicas que eu utilizo lá no consultório, por exemplo, a programação neurolinguística, tudo muda. É muito interessante, pessoal. Então, entra lá no meu site para você entender como que funciona o processo. Tem lá todas as informações sobre os meus atendimentos,
que pode ser feito via Skype ou via presencial. Então, cristinalong.com.br, repetindo, cristinalong.com.br. Gente, Long se escreve L-O-N-G-H-I. Está lá, gente, as informações sobre os meus atendimentos. Como eu disse, eu atendo via Skype. No caso de criança, eu só atendo presencial, mas os adultos eu consigo atender via Skype. Eu tenho bastante pacientes, clientes de fora. Tem lá também as informações sobre a viagem a Machu Picchu, que será agora em outubro. Então, convido você para fazer essa jornada comigo ao Peru. Vai ser uma viagem inesquecível, uma viagem fantástica, vale super a pena. E essas viagens, elas têm a proposta de fazer uma grande transformação em você. Nós vamos num grupo, entre amigos, nós vamos fazer vivências. Essa viagem é uma viagem de 6 dias, vale muito, muito a pena, está super facilitada. Então, tá tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. E eu estava explicando para vocês aqui sobre esse processo transformador, que é um processo onde você vai mudar de dentro para fora. Por que você vai mudar de dentro para fora? Porque eu vou trabalhar com a sua parte inconsciente através das memórias que você tem do seu passado. Então, a gente guarda memórias. Então, significa que se eu passei por situações na minha vida que não foram boas, existe ali uma memória daquilo que aconteceu. E essa memória, ela é ativada toda vez que eu passo pela mesma situação. Então, o que acontece? Eu reajo automaticamente a uma situação que me trouxe medo no passado. Então, se, por exemplo, eu era uma criança pequena e eu um dia, sei lá, um cachorro latiu para mim e eu fiquei muito assustada naquele momento. O que aconteceu? Eu criei uma memória de que o cachorro pode me atacar, de que o cachorro é perigoso, de que aquilo não foi bom. Então, eu passo a reagir toda vez que eu vejo um cachorro. Então, a criança fica com medo. Assim com agulhas, assim com avião. É muito comum as pessoas, até às vezes que para o outro, né, é um medo bobo, para a pessoa é um medo extremamente importante. Eu já tive gente que não saía de casa com medo de gato, com medo de pomba, com medo de cachorro. Pessoas que atravessam um país de carro porque não querem andar de avião de jeito nenhum, medo de agulha, pessoas com toque, com ansiedade, com depressão, com questões emocionais do tipo autossabotadoras, onde a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer, ela tem todas as lições na cabeça, toda a parte teórica, mas ela se sabota. Por quê? Porque dentro dela tem aquela consciência que eu expliquei para vocês no começo do programa de que eu não mereço. Então, já que eu não mereço, geralmente essa situação de medo, de não merecimento está ligado à culpa. O que acontece? A pessoa, ela se sabota, ela não consegue ir além, ela fica presa, e aí a transformação não acontece. Então, pessoal, manda lá um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo de transformação, como você pode se transformar. O nosso WhatsApp é 96-9657748. Então, repetindo, lembrando que é 0 operadora 11 96-9657748. E tem o nosso telefone do consultório, que é 43 27 4301. 43 27 4301. Então, vai lá, marca a sua consulta, porque é simples de resolver. Em apenas 10 sessões, gente, 10 sessões passam super rápido, são 10 sessões semanais, pode ser feito inclusive via Skype, é possível fazer essa transformação. É mesmo, gente, olha lá na parte de depoimentos do meu site, do meu blog, põe lá no Google Cristina Long, que você vai me achar com certeza, está lá tudo para você ver como é que funciona. Então, o meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. E eu estava falando aqui no programa dessa sensação de encantamento, da sensação onde a pessoa consegue ser ela. E ao contrário, né, da sensação também que impede a pessoa de fazer o que ela deseja. E essas sensações de impedimento são memórias que nós temos dentro do nosso corpo, né, no sistema límbico, onde a gente realmente segura algumas informações. Então, o que eu faço nesse processo terapêutico? Eu simplesmente mudo o lugar dessas memórias, eu movo essas memórias, a gente apaga, é como se a gente apagasse essas memórias, elas não vão ficar mais fazendo efeito.
Então, é como se você tomasse um remédio, só que é um remédio emocional, e você não vai mais ter aquelas sensações que te paralisam. Então, por exemplo, no caso, como eu disse, das reuniões, que a pessoa travava, que a pessoa tinha medo, ou até numa conversa informal com amigos, onde a pessoa paralisa, ela treme, ela fica com medo, o que acontece? Ela vai passar a se sentir segura, essa pessoa vai passar a se sentir capaz, ela vai passar a se sentir absolutamente tranquila e em paz. E o que acontece quando a pessoa tem esse sentimento de tranquilidade? Ela consegue ser ela mesma, ela não está preocupada se o outro vai aprovar ou não. Ela não tá, a pessoa não está preocupada o que vai acontecer, ela está ali, plena, no presente. E esse, gente, é o ideal da nossa vida. Nós precisamos estar plenos de nós mesmos, no presente, né? Observando o que está acontecendo neste momento, sem ficar muito preocupado com o que vai acontecer lá na frente, porque planejar é claro que é importante. Agora, quando você fica neurótico e observando tudo que pode acontecer de errado, o que está acontecendo com você? Você está indo muito além do que você deveria ir. E isso te traz ansiedade, te traz medos, te traz falta de foco. Porque a pessoa, quando ela está com esses sentimentos, ela não consegue ficar focada, ela fica sempre pensando em algo que vai acontecer, ela fica sempre checando as coisas para ver se está indo do jeito que ela precisa. Gente, a gente não tem controle de nada, a gente não sabe se estaremos vivos daqui a alguns minutos. Então, o mais simples é você ter a capacidade de manter-se no presente pleno, feliz, em paz, tranquila, tranquilo. E quando isso acontece, a sua vida vai acontecer, a sua vida vai acontecer da melhor forma possível, porque você finalmente vai conseguir ser você e vai conseguir resultados muito interessantes na sua vida. Porque quando a gente sabe que nós estamos fazendo o que a gente gosta, quando a gente está no caminho certo, as coisas acontecem. É simples assim, você não precisa nem fazer muitas coisas, as coisas simplesmente acontecem. Agora, quando você não está muito seguro, você fica desesperado para fazer com que as coisas aconteçam, não é? Então, entenda, você pode mudar tudo isso através do seu subconsciente, através dessas técnicas que eu utilizo, principalmente a programação neurolinguística, onde eu vou trabalhar lá dentro de você com as suas memórias, desde quando você nasceu, para que você ative somente as memórias que são os recursos, as memórias boas. Eu vou trazer de volta a falta de poder, né? Porque falta, porque um dia você perdeu, então eu trago o poder de volta. Eu vou trazer de volta a sua confiança, ou eu vou criar a confiança, se for o caso, e você vai não ter mais aquelas sensações de medo, aquelas sensações de angústia, aquela sensação de que tá errado, de que você tá no lugar errado. Tudo isso vai mudar. Vai ser um processo muito, muito interessante, pessoal. Então, entra lá no meu site que você vai ter todas as informações sobre os meus atendimentos, tanto no Skype como presencial. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. O meu site é cristinalong.com.br. Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. O nosso WhatsApp, manda um oi lá que eu vou te mandar as informações. 9696577748, repetindo, 9696577748, e o telefone do consultório é 4327-4301, repetindo, 4327-4301. Pessoal, eu estou também no YouTube, Cristina Long, Facebook, Cristina Long, no site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo programa e bom dia!